Em meio à pandemia de coronavírus, cresce o número de empresas abertas em Santa Catarina. Polícia Militar apreende 250 quilos de cocaína que seriam enviados para o exterior pelo Porto de Navegantes, no litoral norte do estado. Hemosc apela à população para estabilizar estoques de sangue que estão em baixa nos hemocentros catarinenses. No esporte, em jogo marcado por vários erros da arbitragem, Confiança e Avaí ficam no empate em 2-2 pela Série B do Campeonato Brasileiro. E você vai conhecer o Cão Domínio, um projeto criado por voluntários que ajuda a proteger animais de rua em Florianópolis. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade com os números atualizados da pandemia de Covid-19. Santa Catarina registrou 24 mortes nas últimas 24 horas em decorrência do novo coronavírus. Com isso, o total de mortos no estado chegou a 2.593. Este é o número de vidas perdidas desde o início da pandemia. Uma taxa de letalidade de 1,29%, uma leve oscilação para cima. Joinville é a cidade com mais mortos, com 308 registros, seguida por Itajaí, com 158, Blumenau, com 149 e Florianópolis, com 128 mortes. O estado tem confirmados 201.682 casos de Covid-19, com um total de 191.751 pacientes recuperados e ainda 7.338 casos em andamento. A ocupação de leitos de UTI está em 63%. E a Secretaria Estadual de Saúde atualizou o mapa de classificação de risco para o coronavírus aqui em Santa Catarina. Vamos dar uma olhadinha aqui no telão do Band Cidade. Pela nova classificação, este é o mapa. Temos apenas uma região em risco gravíssimo para a Covid-19, que é o nordeste do estado, que está lá na cor vermelha. O extremo oeste catarinense, essa região aqui em amarelo, é a única do estado que está em risco alto, que é essa situação pela segunda semana consecutiva. Duas regiões, Laguna e Alto Vale do Rio do Peixe, que estavam em risco gravíssimo, evoluíram para a situação grave, que é a cor laranja, e aí então elas se juntam às demais regiões do estado que também estão nesta condição de situação grave, cor laranja no mapa. A nova classificação reflete uma desaceleração da pandemia de Covid-19 em Santa Catarina, mas a atenção ainda precisa ser elevada em todas as regiões, especialmente no isolamento social. A pandemia ainda não acabou. A Prefeitura de Xanxerê, no oeste do estado, flexibilizou as medidas de isolamento social na cidade. Um novo decreto sobre o assunto foi publicado nesta terça-feira. O decreto libera a circulação de pessoas à noite e não restringe mais o horário de funcionamento de estabelecimentos como bares e restaurantes. O decreto 228 de 2020 ainda libera passeios públicos, desde que seja mantido o distanciamento social. A aglomeração de pessoas para o consumo de bebidas e alimentos em vias públicas e espaços como praças e parques ainda está proibida, conforme o decreto 155 de 2020. As novas regras estão baseadas no mapa de risco apresentado pelo governo do estado, no qual a região de Xanxerê aparece em risco potencial grave para a Covid-19. O uso de máscaras ainda é obrigatório no município. Quem não usar pode ser multado em até R$ 432,60. E o Hemosc faz um apelo à sociedade catarinense. O Hemocentro do estado está com os estoques de todos os tipos sanguíneos em situação crítica e pede a ajuda da população para normalizar a situação em Santa Catarina. Antes dos registros dos casos de Covid-19 em Santa Catarina, eram em média 10 mil por mês. Com a pandemia, o número caiu para cerca de 8.500 doações mensais, uma queda de 15%. Não deixem de comparecer aos hemocentros espalhados aí em todo o estado, né? Fazer sua doação, porque a demanda por sangue ela permaneceu, né? Os acidentes continuam acontecendo, as pessoas que têm doenças que precisam de transfusões continuam precisando da transfusão do sangue, né? E a gente depende dos doadores para ter esse produto e conseguir fornecer para hospitais e clínicas e consequentemente para esses pacientes que necessitam mesmo nesse período de pandemia. Os estoques estão 16% abaixo dos níveis considerados ideais. A situação mais grave é a dos tipos sanguíneos A positivo e O positivo, que estão no nível de alerta,
As tipagens B negativo e A negativo também estão em baixa quantidade. As recomendações de isolamento social e o receio de contaminação contribuíram para a queda nas doações. Mas o Hemosc, assim como outras entidades, adotou métodos de segurança para evitar a propagação do coronavírus. Readequação do espaço de coleta, medição de temperatura, lavagem das mãos na entrada das unidades e a higienização em cada etapa do processo estão entre as medidas implementadas para garantir a segurança dos doadores. Super seguro, super tranquilo. São várias triagens para te deixar mais tranquilo. Eu vi eles limpando diversas vezes. Após cada pessoa que senta, eles vão lá, passam álcool, fazem toda a higienização correta. Para evitar aglomerações, as doações de sangue têm sido realizadas com hora marcada. O agendamento pode ser feito por meio do site www.hemosc.org.br ou pelo telefone da unidade mais próxima do doador. A Polícia Militar apreendeu na madrugada de hoje cerca de 250 quilos de cocaína. Foi no litoral norte do estado. 3 pessoas foram presas. A apreensão foi feita por policiais de Navegantes e Itajaí. Os PMs faziam uma barreira na via portuária que dá acesso ao porto de Navegantes e abordaram uma carreta. O motorista ficou nervoso ao ser abordado e disse que havia sido sequestrado e que havia outros homens no caminhão. Durante a inspeção, os policiais localizaram no compartimento do lado direito da cabine 4 bolsas com cocaína. Em um fundo falso, 2 homens de 26 e 36 anos foram encontrados escondidos junto com mais 6 bolsas cheias de cocaína. A polícia encontrou um lacre falso de contêiner e documentação referente à entrega de um contêiner no porto de Navegantes. Os policiais acreditam que a droga seria embarcada para o exterior no porto de Navegantes. Os 2 homens e o motorista do caminhão foram presos em flagrante por tráfico internacional de drogas e a associação para o tráfico e foram levados para a Polícia Federal em Itajaí. A justiça determinou que a mulher acusada de assassinar a amiga e retirar a barriga dela, a bebê, crime ocorrido em Canelinha no dia 27 de agosto, passe por um exame de sanidade mental. A decisão é da comarca de Tijucas. O juiz Luiz Fernando Pereira de Oliveira atendeu o pedido da antiga defesa da mulher acusada. O teste clínico foi solicitado por causa do histórico de abortos recorrentes e da influência de estado puerperal. O Ministério Público Estadual foi contrário à realização do exame. A acusada e o companheiro dela foram acusados de homicídio com 6 qualificadoras, entre elas feminicídio, motivo torpe, impossibilidade de defesa da vítima e meio cruel. Além disso, os 2 são réus por tentativa de homicídio qualificado contra a bebê, ocultação de cadáver, entre outros crimes. E a Polícia Civil de Blumenau investiga um assassinato ocorrido dentro da penitenciária industrial da cidade na noite de ontem. Um detento foi morto e teve o coração arrancado pelo autor do crime. De acordo com o Departamento de Administração Prisional, a vítima é Alexander Alves, de 27 anos, que cumpria a pena por tráfico de drogas. Segundo o DEAP, um companheiro de cela de Alexander, de 24 anos, teria assumido o crime. De acordo com a Polícia Civil, Alexander dividia a cela com pelo menos 9 detentos. A motivação do crime ainda não foi esclarecida. A polícia abriu um inquérito para investigar o caso e aguarda por laudos periciais para confirmar como ocorreu o assassinato. A seguir no Band Cidade, a gente fala de economia. Mesmo com a pandemia de coronavírus, cresce o número de empresas abertas em Santa Catarina. Este é um dos nossos assuntos para daqui a pouco. Nós voltamos já, saímos por intervalo, com imagens ao vivo da cabeceira insular da ponte Hercílio Luz, em Florianópolis. Neste momento você vê o movimento de veículos na cidade. Tá aí a imagem ao vivo para você. Nesse momento, então, há a fiscalização da Guarda Municipal que faz o controle da passagem de veículos pela ponte Hercílio Luz. Só veículos com 2 ou mais ocupantes podem passar pela ponte entre 11 da manhã e 7 da noite. Voltamos já. Band Cidade.